Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula desse final de semana, sábado e domingo, eu vou estar falando para vocês sobre cabine primária. Mostrar uma parte teórica, uma parte prática, simulações, para você que é eletricista ter um entendimento sobre o processo de manutenção, sobre a cabine primária. Veja na sequência. Neste sábado você vai estar assistindo e hoje, domingo, você também vai estar assistindo no dia próximo domingo, né? Então, entenda o que é uma cabine primária, os testes e tudo sobre ela. Pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Foi pedido no canal, né? Vocês viram aí que eu mostrei como se faz uma manutenção em uma subestação, né? E muitos de vocês aí que estão inscritos no canal, muitos alunos pediram para o professor, monta uma aula para dimensionamento de uma subestação consumidor. Pois bem, então nós vamos começar, né, sobre o dimensionamento de uma subestação consumidora, né? Sendo a primeira parte aqui, quais são as estruturas que nós vamos projetar. Primeiramente, eu tenho aqui para vocês uma visão frontal, um corte, né? Mostrando para vocês uma subestação de consumidor de alvenaria. Quais são as características dessa subestação, né? A entrada dessa subestação, a entrada de média, vocês podem observar aqui, ela é subterrânea. Então, tem uma entrada de média subterrânea. Eu tenho aqui uma chave fusível, que eu vou explicar como é que a gente dimensiona essa chave fusível. Eu tenho aqui a mufla externa, conectando a chave fusível, cabeamento das 3 fases descendo, né, isolado, e chegando até a minha entrada da subestação. Tem aqui do outro lado o meu para-raios, né? Que eu também vou ter que especificar o seu dimensionamento. Então, poste dentro do terreno do cliente, né? Do consumidor. Então, a subestação pode ser instalada, essa subestação pode ser instalada numa indústria ou dentro de uma propriedade particular. Então, é uma subestação de consumidor. Aí, vendo aqui, nessa entrada de média, nós temos aqui a mufla interna, nós temos aqui uma mufla interna, né? A mufla é aquele material isolante por cima aqui da nossa conexão. Esse é o cubículo que a gente chama de medição. Nós temos que aprender a projetar a altura dessa subestação aqui, altura, né? A altura aqui da bucha de passagem, olha, nós vamos ter que dimensionar isso, mas é importante a gente observar que nós temos o TC, transformador de corrente, passando aqui, o TP em paralelo, transformador de potencial, temos aqui o cubículo de medição, tá? Especificar as dimensões físicas desse cubículo, a altura, né, aqui, e aqui as dimensões. Desse outro lado, eu tenho o cubículo de proteção. Vocês veem que aqui vem aqui, olha, da rede aérea aqui, o poste dentro do cliente, desce as 3 fases em cabo de média, ele passa por essa mufla, né? Sobe, aqui é um isolador, a barra de isolamento, ele vem, passa pela chave seccionadora, vai até o disjuntor geral, é o disjuntor de média tensão, né? Esse disjuntor está dentro do cubículo de proteção. A saída do disjuntor, né, alimenta aqui também o barramento de alta tensão, vem aqui no meu primeiro cubículo de transformação. Eu tenho 2 transformadores aqui, vai depender do projeto que nós vamos fazer, da carga. Então, passa pelo transformador. Como esses 2 estão em paralelo, vocês podem olhar o barramento aqui, eu tenho um segundo cubículo. O que nós vamos dimensionar, além da carga, vamos dimensionar
a largura desses cubículos, assim como alturas, as respectivas alturas que eu tenho que ter dessa chave seccionadora. Aqui é o cubículo de proteção, tem a chave seccionadora, né? Então eu tenho aqui 2 cubículos de transformação, 2 chaves seccionadoras aqui, em alta tensão. Aqui eu tenho o meu disjuntor em alta tensão, junto com o disjuntor eu tenho um relé de proteção. E aqui o cubículo de medição. Aqui nós temos a tela de ventilação, né? Vou especificar para vocês no projeto como fazer isso, né? Então aqui seria uma subestação de consumidor, né? Que nós vamos projetar de alvenaria, né? Aqui eu tenho um corte mostrando todas as alturas que nós vamos projetar, conforme estabelece a norma, tanto a norma ABNT, que vocês vão ver qual eu vou especificar, e também a norma das concessionárias, né? Eu expliquei como se faz a manutenção. Vocês podem até usar essa aula para verificar lá os dispositivos que devem ser dada a manutenção. Então vamos fazer todas as dimensões, vamos projetar a carga que eu vou utilizar, um passo a passo. Agora nós estamos entendendo o que eu vou projetar. Eu vou projetar uma subestação de consumidor, um exemplo, uma subestação dessa natureza aqui. Tá? Aqui tem um eletroduto galvanizado de ferro, né? Uma caixa CP aqui, né? Aqui o eletroduto com a entrada em média tensão. Aqui, pessoal, eu tenho uma visão, né, do superior dessa subestação. Olhando por cima, nós vamos olhar aqui o poste por cima, né? Tem aqui a caixa, né? Onde faz a conexão aqui da média tensão, que é a caixa de passagem. Aqui nós temos o posto de medição. Desse outro lado, nós temos o disjuntor geral aqui de média tensão. Temos o posto de transformação 1, posto de transformação 2. E aí, pessoal, se vocês observarem aqui, vista por cima, nós temos a saída, a canaleta, né, a calha, na verdade, que vai fazer a alimentação do meu QGF, que é o quadro geral de força, ou QGBT, quadro geral de baixa tensão. Então tem aqui uma eletrocalha, esses cabos de baixa tensão vêm por aqui e vão alimentar o meu QGBT. Aqui nós temos um portão metálico, aqui a visão por cima, né? Vamos dizer assim, a planta baixa, aqui as janelas de ventilação. Nós vamos projetar tanto a carga quanto as dimensões do meu sistema, B e C, em função do tamanho dos equipamentos que serão utilizados. Então essa é a visão superior de uma subestação de alvenaria de consumidor com poste interno. E aqui vocês podem observar que ela é enterrada, né? O que é enterrada aqui? A entrada, com entrada enterrada. Aqui só para vocês terem uma visão melhor e mais aprofundada, nós temos aqui a chave seccionadora, temos aqui o barramento de média tensão, nós vamos especificar esse barramento também. E aqui em cima, nós temos um isolador de apoio, tá? E aqui a chave seccionadora e esse suporte que vai permitir a manobra. No transformador, um transformador a óleo, por exemplo, aqui eu tenho o radiador do transformador, eu tenho aqui a bucha do transformador, a bucha de média tensão, tem aqui, olha, do outro lado, a bucha de baixa tensão. Estou mostrando isso para vocês, isso é muito importante, tanto na manutenção, que eu já mostrei na aula passada, e também importante na hora de nós fazermos o projeto e ter um contato visual, como que é o cubículo de transformação. Aqui eu tenho uma subestação de gabinete metálico, uma subestação compacta, né? Uma subestação compacta, né? Metálica. Então nós temos o poste, né? Dentro da área do cliente, do consumidor, tem a chave fusível, a mufla, o para-raio e aqui o aterramento do para-raio, obviamente,
E aqui nós temos o eletroduto galvanizado metálico. A entrada é subterrânea, da mesma forma da subestação anterior. No entanto, essa é uma subestação compacta, metálica, tá? Temos a mufla aqui na entrada, transformador de potencial, transformador de corrente, né? Aqui eu tenho a entrada da média tensão, ela passa. Veja que o transformador de corrente é ligado em série, o transformador de potencial para cada fase em paralelo. Veja que o posto de medição é um gabinete metálico, aqui, aqui, aqui e aqui. Posto de medição. Aqui nós temos o posto de proteção, é o disjuntor de média, mais o relé de proteção. E aqui o posto de transformação. Veja que aqui em cima tem um isolador apoiando a entrada da minha média tensão. E a baixa tensão, vocês viram, ela vem por aqui e alimenta o meu QGF, né? Então, posto de transformação, isso aqui é um segundo tipo de cabine que nós vamos fazer o projeto, que é conhecida como cabine compacta, que é uma subestação de consumidor. Pode ser utilizado numa usina fotovoltaica, pode ser utilizado numa indústria, numa fábrica, tá? E aqui o eletroduto enterrado, então o ramal aqui é ramal subterrâneo. Aqui, pessoal, é uma visão por cima dessa cabine compacta, né? Aqui eu tenho a estrutura de entrada, a caixa de passagem, tem aqui a caixa de medição, tem o disjuntor geral junto com o relé de proteção, tenho aqui tela, né? Tela armada aqui na frente, que ela é uma compacta, uma subestação compacta, metálica. E aqui o posto de transformação 1, posto de transformação 2. O objetivo nosso é fazer esses dois projetos. Claro que eu vou dividir isso em 3 aulas, né? A primeira aula eu estou apresentando para vocês as subestações que serão projetadas, as cabines primárias que serão projetadas, de alvenaria e compacta. Aqui nós temos a subestação cabine metálica, aqui saiu metálico, mas é metálica, a visão frontal dela, que é a subestação compacta, muito utilizada em usinas fotovoltaicas, né? Você tem aqui a visão frontal dela, a caixa de medição, né? Aqui a gente tem as aberturas de ventilação, a alça de elevação, né? Você pode levantar essa subestação, ela é compacta, e nós vamos fazer o projeto da subestação de alvenaria e da subestação com o gabinete metálico, a compacta, nas próximas aulas. Então vai ser dividido em 3 aulas. A primeira aula eu estou apresentando para vocês os elementos e a subestação. Prestem atenção na próxima aula.